eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e não tem como falar de outro assunto que não seja a preparação física do Grêmio. Por que o Grêmio está se arrastando em campo? Por que todo mundo consegue correr mais do que o Grêmio? Por que o Grêmio, além de banho tático, que é culpa do Renato, além de banho técnico, que é culpa do Renato e dos jogadores, tá tomando também banho físico? É sobre isso que eu quero falar e mais, eu quero explicar. Por que o Grêmio trocou de preparador físico? Por que tirou o preparador que era da seleção brasileira e foi buscar como solução um cara que estava nas últimas 5 temporadas trabalhando no futebol da Tailândia para ser solução no futebol brasileiro? É sobre isso que eu vou falar agora. Antes, deixa eu dar uma dica para vocês importante da parceria que eu tenho feito com o aplicativo OneFootball. E nos últimos dias, e você vai aqui na descrição, aqui na descrição do vídeo tem um link, você clica, vai diretamente para o aplicativo OneFootball. Nos últimos dias eu tenho falado muito de notícias do futebol alemão, agora eu posso confirmar o porquê. Porque o OneFootball agora é a casa da Bundesliga, é a casa do campeonato alemão. Então a partir desta sexta-feira, Bundesliga, campeonato alemão, um dos 5 principais campeonatos do mundo, de graça no aplicativo OneFootball. Dá uma olhadinha aí como é que você navega no aplicativo. Aí, portanto, vai aqui no vídeo, na descrição do vídeo, clica no link e entra no aplicativo OneFootball, a casa da Bundesliga. Deixa eu contar pra vocês algumas situações, tá? Por que o Grêmio trocou de preparador físico. O Grêmio tinha como preparador físico o Rogério Dias até o início de janeiro. E o Rogério Dias, além de dar muita intensidade, sabe aquele time que por vezes nós gremistas gostávamos de falar que era um time intenso, que era o melhor futebol praticado no Brasil? E que o Renato continua dizendo isso, mas a gente sabe que não é mais. Isso acontecia porque tinha um preparo físico top, de excelência. Não à toa, o Rogério Dias, o Rogerinho, que era o preparador físico do Grêmio, também era chamado para trabalhar na seleção brasileira. Bom, aí o que aconteceu? Ele começou a dar intensidade o tempo inteiro para esse time. E aí chegou um momento em que o Renato considerou que ele precisava interferir nesta maneira de trabalhar o preparador físico. E aí tem um detalhe mais grave, né? O auxiliar técnico do Renato, que é o Alexandre Mendes, conhecido como Gabeira, ele também é preparador físico. Então avalizou essa mudança. E como o Rogerinho Dias já tinha criado um corpo, porque ele já era também convocado para a seleção brasileira, ele começou a bater o pé com o Renato e explicar: não, Renato, eu estou fazendo esse tipo de treinamento justamente porque lá na frente isso vai continuar dando a manutenção para que nós tenhamos intensidade de jogo. E o Renato começou a não gostar de ser contrariado. Aliás, o Renato, não é novidade, ele não gosta de ser contrariado. Aí o que acabou acontecendo? Sobrou para o Rogerinho saiu. Aí qual é a solução do Renato? Vamos buscar o Márcio Meira. Não tenho nada contra o profissional, mas ele estava desde 2015 no futebol da Tailândia. Então não pode ser solução, né? Você tira o preparador físico que você tem, que é da seleção brasileira, e você busca um preparador físico que nos últimos 5 anos trabalhou na Tailândia. A Tailândia é conhecida por boxe tailandês, por Muay Thai, não por revelar preparador físico para o futebol. E isso aconteceu, e aí chegou o Márcio Meira. Quando o Márcio Meira chegou no Grêmio, ele já sabia, ele ficou sabendo também pelos corredores, o porquê que o Rogerinho saiu. E a partir daí, o que faz o Márcio Meira? Eu não vou contrariar o chefe. E tudo que é colocado pelo Renato e pelo Alexandre Mendes, naturalmente o Márcio Meira acabava baixando a cabeça. O que acabou acontecendo com isso? Isso que a gente está vendo agora. Tem uma outra situação muito séria que eu já falo há algum tempo, tanto aqui no canal do YouTube, na rádio e na TV Bandeirantes, que é o seguinte: durante a pandemia, o Renato, por ter um histórico de problema cardíaco, né, ele passou recentemente por 2 procedimentos cirúrgicos, o Renato foi colocado num grupo de risco. E no grupo de risco, o que o Renato estava fazendo? Como ele estava lá morando no Rio de Janeiro, é a casa fixa dele, na residência fixa, o Renato: não, Renato, fique aí descansando, não venha pra cá, porque aqui só tem trabalho físico. Ora bolas, como assim só trabalho físico? Foi o Renato que pediu para trocar o preparador. Aí quando chegou o preparador novo, o novo chefe não tá junto. E mais, né, vocês lembram que o Renato, ao invés de ficar em casa se protegendo para evitar a contaminação pela Covid-19, o Renato era constantemente flagrado nas praias de sunga jogando futevôlei. E aí o presidente Romildo Bolzan Júnior, constrangido, tinha que nos atender da imprensa e responder: presidente, o que está acontecendo, presidente?
Poxa, os outros funcionários do Grêmio estão trabalhando. Aí vocês imaginam como é que é a cabeça do jogador. O jogador tem que levantar cedo, acordar e ir pro treino. Mas o chefe dele não estava lá. E o chefe dele aparecia na praia. E quando foi perguntado sobre isso, o que disse o Renato? Fui pra praia e se tiver oportunidade irei de novo. A última vez que o Renato apareceu na praia no Rio de Janeiro durante a pandemia, ele foi fotografado, flagrado, sendo convidado pela polícia do Rio de Janeiro a sair da praia. E o preparador físico novo trabalhando aqui, sei lá comando de quem. Então tem uma situação muito grave aí. Ontem eu fui, a partir da lesão, ou pelo menos do desconforto que teve no posterior da coxa, o Jeromel, eu fui fazer uma contabilidade do departamento médico do Grêmio das lesões musculares. E aí a gente encontra lá o Vitor Ferraz, lesão muscular. O Guilherme Guedes, lesão muscular. O Jean-Pierre, lesão muscular. O PP, lesão muscular. O Maicon, lesão muscular. O Kahneman, lesão muscular. E o Jeromel, lesão muscular. 7 jogadores com lesão muscular. Isso não pode ser coincidência. Até porque daqui a pouco, se o jogador ele sente o posterior da coxa, daqui a pouco ele sentiu a panturrilha, daqui a pouco ele sentiu o adutor. Mas olha, senhores, são lesões seguidas em posterior, lesões em excesso da musculatura posterior da coxa. Peraí, é o mesmo grupo muscular. Então isso tem que ter explicação, sim. Não pode ser tratado como divina providência ou a questão, não, é que a pandemia prejudicou os jogadores, mas prejudicou os jogadores no mesmo grupo muscular? Não, a partir de agora o jogador só vai se machucar no posterior da coxa. Não, senhores, isso é preparo físico, isso é manutenção de preparação física ao longo dos períodos em que o jogador não está em campo. Tem alguma coisa muito grave acontecendo. E aí eu estou falando de comissão técnica. Vejam bem, eu citei o novo preparador físico, Márcio Meira, que não era nem para estar aqui. Eu citei o Alexandre Mendes, que é preparador físico formado, auxiliar técnico do Renato. E citei o Renato Portaluppi, que trocou o preparador, depois não veio fiscalizar o trabalho do preparador, porque ele estava na praia, enquanto os jogadores e o restante do grupo trabalhava aqui. Chega de renatice, não tem mais explicação para isso. Tá bom, galera? Passando aqui só para contar para vocês o porquê que teve a troca do preparador físico do Grêmio. Tirou um da seleção brasileira e trouxe um que trabalhava na Tailândia. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha. Quem não se inscreveu ainda se inscreve no canal, a gente já passou dos 42 mil inscritos. E também aperta o sininho aí para receber as notificações. Hoje à noite eu vou fazer uma live. Depois a gente combina horário, 8, 8 e meia, que ficar melhor para vocês aí, pra gente falar. Quem sabe na live já com algumas informações, notícias, quem sabe de algumas mudanças. Porque o Grêmio precisa mudar alguma coisa. Chega de renatice. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.